Deixa eu ver se já começou a gravação. Boa tarde a todos. Essa palestra, ela faz parte de um programa, né, que a gente está chamando de Diálogos Necessários, que a gente está trazendo alguns temas relacionados ao nosso trabalho, né, a organização do trabalho, mas também está sendo atravessado por outras questões que eu considero importantes porque elas afetam de alguma forma a nossa vida como profissional e pode também afetar o nosso trabalho, porque a gente não deixa nossos problemas do lado de fora do hospital. A gente carrega com a gente tudo que a gente tem, né, de preocupações, apreensões, tanto do lado de cá quanto quando a gente vai para nossa vida pessoal. Então, assim, esse mês de maio tem várias campanhas, né? E uma delas que eu considero muito importante é o Maio Laranja, que tem a ver com essa prevenção para os casos de abuso sexual em crianças e adolescentes. E eu tive uma passagem pela assistência social antes de vir para cá para o hospital, conheci a Cíntia lá, trabalhei com a Cíntia e fiz esse convite para a Cíntia. A Cíntia é psicóloga, ela atuou por muitos anos na assistência social, atuou comigo no serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, estava atuando no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é a porta eu não digo que é a porta de entrada, mas é um serviço especializado para crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de violência, de abuso sexual. E atualmente ela começou na Defensoria Pública, né? Então, assim, eu quero expressar, assim, meus parabéns à Cíntia, né? Porque realmente eu acredito que está indo para um lugar muito bom. E assim, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para ela falar um pouquinho para a gente, né, para vocês que são pais, sobre essa questão de como lidar com o abuso sexual, como prevenir, o que observar quando as crianças ou adolescentes apresentam, né, alguns comportamentos. E se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, vocês podem usar o chat ou vocês levantam a mãozinha, que eu vou ficar também olhando o chat toda hora, e eu posso abrir o microfone para vocês, tá bom? Para quem não conhece direito o Teams, né, e tal, só para esclarecer, a tela que vocês devem estar vendo, vocês estão vendo a Cíntia aqui em cima, né, o maio laranja, e aqui tem o botão vermelho de sair, do lado tem compartilhar e microfone. Então, se alguém tiver interesse de falar e coloca no chat que quer falar, que aí, quando eu liberar o microfone, a pessoa tem que ativar o seu microfone, tá? Senão o som da pessoa não sai, tá bom? Então, vou passar a palavra agora à Cíntia. Muito obrigada, Cíntia, por você ter aceitado o convite e estar doando esse seu momento, né? Esse seu horário, que não é horário de trabalho mais, para você estar falando com a gente sobre isso. Fica à vontade. Bom, eu é que agradeço, né? Para mim é uma honra falar sobre a campanha do Maio Laranja. É uma campanha que é muito importante, ela atravessa, assim, na minha trajetória, um antes, um durante e um depois. E, assim, nesse tempo que eu tive na assistência, eu já vejo a importância e o quanto é importante a gente espalhar essa notícia do Maio Laranja, né? E que, sem dúvidas, é um diálogo necessário, nós precisamos falar, né? Quando a gente tem um problema, para a gente tentar resolver esse problema, a gente precisa conhecer o problema a fundo. Então, quanto mais a gente sabe, isso é válido para tudo na nossa vida. Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, a gente conversa, mais é fácil, né? E mais tranquilo de tentar resolver, né? Então, assim, tu já me apresentou um pouco, né? Mas eu vou falar um pouquinho aqui de mim também, né? Tu já citou um pouco da minha trajetória. Ela é majoritariamente da assistência social, né? Eu sou psicóloga, eu tenho especialização em relações familiares, na abordagem sistêmica. Recentemente, eu finalizei o mestrado pela UFAM em processos psicossociais.
né? O tema falou sobre emergências e desastres e educação. E assim, estive, né, inclusive até quando foi feito o convite, né, no início do ano, né, pela Jerusa, eu estava como psicóloga do CREAS, desse serviço especializado, que também se importa de entrada, né? A gente trabalha com acompanhamento das famílias que são vítimas de violações de direitos, idosos, violência doméstica, medida socioeducativa, né, com os adolescentes que estão em cumprimento, e as famílias de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Então, a gente já recebe, de fato, essa demanda, mas a gente também é porta de entrada, porque se essa demanda chega lá, a gente vai fazer o caminho necessário, né, para esse atendimento, através do sistema de garantias de direitos, né? Então, delegacia, IML, hospital, o que for necessário, a gente também acolhe essa demanda. Mas, assim, finalizei minha trajetória, né, lá no CREAS, semana passada, inclusive. Eu estou há exatamente 2 dias, né, na Defensoria Pública, né, tomei posse na sexta e iniciei essa semana o trabalho lá. Vou atuar na terceira Defensoria Pública, né, no núcleo de família, que fica lá no Shopping Felipe Dal, lá na Cidade de Deus, ainda com a demanda de família, mas agora ainda na assistência, mas numa outra esfera, né, na garantia de direitos, mas ainda na assistência aos vulneráveis, que é o papel da Defensoria. Então, assim, vou mudar um pouco, mas nem tanto, né? Ainda me sinto um pouco em casa. E aí não teve nem tempo ainda de sentir um luto, de ter cortado um cordão, de sair da assistência, estou na defensoria, porque para mim parece que eu emendei, né? Literalmente. Mas então, esse é um pouco assim. Falando um pouco da minha vida pessoal, né? Eu sou casada, eu tenho 37 anos, eu tenho 2 filhos, um adolescente e uma criança, né? Ele tem 15, ela tem 6 anos de idade, né? É bem diferente, então é uma dinâmica bem legal que eu tenho aqui dentro de casa. E falando um pouco sobre a campanha, né? Iniciando, trazer aqui essa história, né, que é marcante, que é o símbolo, né, e onde originou, né, o motivo do dia 18 de maio. Essa criança se chama Araceli, né, o texto eu acho que não está aparecendo muito, ficou um pouco desfocado, mas Araceli é uma menina que em 1973, no Espírito Santo, na cidade de Vitória, ela desapareceu a caminho da escola. 6 dias depois, o corpo dela foi encontrado e em condições assim muito tristes, né? Muito pesadas. Ela foi estuprada, ela passou por diversos tipos de violência. O corpo estava carbonizado, jogaram ácido nela e foi um crime muito bárbaro que chocou o Brasil naquela época. E até hoje, esse crime é um crime que está impune, né, da situação dela. Foi comprovado, né, chegou-se aos culpados, comprovou-se toda a situação da barbaridade que foi feita, porém, os seus agressores eram pessoas influentes na cidade de Vitória, pessoas que tinham ligações também com militares. Naquela época, o regime, né, no Brasil ainda era muito forte essa questão. Então, assim, é um crime que ficou impune, né, de uma criança que foi assassinada, estuprada, foi carbonizada, né, e não houve a punição. E hoje, no 18 de maio, a gente lembra, né, há exatamente 22 anos, essa campanha nascia e é feita uma homenagem que, de certa forma, a gente lembra o que aconteceu, a gente lembra da barbaridade. É uma situação assim tão chocante, tão revoltante, que assim os agressores, né, e pessoas da família são pessoas homenageadas na cidade de Vitória, com o nome de ruas,
com nomes assim de bairros, é algo assim extremamente revoltante. Mas esse crime chocou e a partir daí surgiu, né, o dia 18 de maio como o Dia da Luta Nacional, né, do combate ao abuso e à exploração sexual. E aí nós temos como símbolo principal da campanha essa florzinha amarela e laranja, que é um símbolo que remonta muito à infância. Quando a gente é criança, né, a gente gosta muito de desenhar florzinha, casinha, e a florzinha ela é um símbolo assim muito, né, da menina, da criança que começa a desenhar, e ela também representa a fragilidade da infância, né? O quanto que precisa ser cuidada para não ser machucada, porque é a analogia que se faz quando acontece um abuso, né? Você machuca, de fato, algo muito frágil, né? Uma criança e um adolescente estão num momento ainda de desenvolvimento que não existe ainda a maturação sexual, nem física e nem emocional, né? E a violência ela é tamanha que ela machuca, né, de forma brutal a nível do desenvolvimento seguinte. Então, assim, o dia 18 de maio é uma homenagem a Araceli, né, essa criança que foi brutalmente assassinada, né, e violentada na cidade de Vitória. Então, assim, essa frase, né, aqui dessa foto que fala: até a maratona mais longa começa com um pequeno passo, né? E o que é a mais pura verdade? Essa campanha tem exatamente 22 anos. O Estatuto da Criança vai fazer 32 e essa campanha 22. E a gente percebe, né, que com os meios de comunicação hoje em dia mais acessível, nós temos ouvido falar muito mais. Com base nisso, com base no que eu já havia dito, de que quanto mais a gente conhece um problema, quanto mais a gente fala, é mais fácil de resolver um problema. Ainda é difícil, nós temos muitos casos subnotificados, mas hoje já se denuncia, né? Essa campanha tem proporcionado, né? A campanha nas escolas, nos locais, tem proporcionado que crianças já saibam entender se isso acontecer com elas, né? E denunciar. Quando eu iniciei na assistência social há 9 anos atrás, eu lembro que era algo muito complicado de receber crianças que falavam, né? Crianças de 6, 7 anos. Existe um tabu muito grande do silêncio, de se falar, né? Mas eu lembro que era a faixa etária da infância era muito mais difícil de falar que houve um abuso, de que chegou para a professora ou que chegou para o responsável, para a mãe, para a tia, olha, o titio, o papai, ele tocou aqui no meu bumbum, ele fez isso, ele colocou o dedinho aqui. Era uma demanda que eu não tinha muito muito conhecimento. Hoje, né, atualmente, já é uma demanda que já é bem expressiva de receber crianças de 4, 5, 6 anos. Né? Recentemente eu acompanhei uma família e a criança falou: eu ouvi na escola, eu aprendi que não pode fazer isso. E ele se referia exatamente a essa campanha, né? Então, assim, tem uns dados que são bem tristes, né, do porquê que nós não temos que nos calar, apesar de ainda nos calarmos muito, né, temos muitos casos subnotificados. Então, a cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% tem entre 1 e 5 anos de idade. Como que um bebê vai falar, né? É algo bem triste. Então, assim, esse não se cale, ele se torna expressivo porque nós, né? Nós somos os responsáveis. É por isso que o Estatuto da Criança, ele fala, né? Que não é apenas o pai e a mãe, mas é a sociedade, o Estado e a comunidade em geral que são responsáveis pela proteção da criança e do adolescente, né? Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no nosso país.
E há dados que sugerem que somente 7,5% dos dados cheguem a ser denunciados às autoridades. Ou seja, esses números, na verdade, são muito maiores. Então, pode multiplicar por 3, por 4. É algo assim muito triste, né? É algo que, muito alarmante que a gente precisa debater e falar. Então, é uma luta que é nossa, a gente precisa discutir, a gente precisa ter esse momento, né? E quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai poder amenizar esse problema que já é grave, que já é sistêmico. Então, o que é o abuso sexual? Né? É quando um adulto ou um adolescente maior, mais velho, usa a criança ou um outro adolescente mais novo no intuito de obter prazer sexual. É uma violência que ela tem uma característica muito peculiar das relações de poder estar envolvida, de sempre tem um que é maior, né, que violenta o menor. Então, é aquele que me sustenta, é aquele que me cuida, é aquele que é o meu responsável, é aquele do qual é complicado, né, eu ter que lutar, eu não tenho nem forças, né? Uma criança, a pessoa que era para me amar, que era para me cuidar, está tocando em mim, está praticando violência. Não é um relacionamento sexual, não é algo que você possa pensar que é tranquilo, que é confortável, sempre envolve desconforto, violência, ameaça, e sempre com essa característica do maior para o menor. A relação de poder ela é muito característica. E os tipos de abuso sexual, né? O intrafamiliar e o extrafamiliar. Né? O nosso 90%, o nosso 89%, ele é o intrafamiliar. E esse é um dos motivos que a gente precisa falar cada vez mais sobre a prevenção do abuso. Por quê? Porque eu esperaria que meu pai e minha mãe me protegessem, meu avô, minha avó, mas são eles os meus abusadores, né? Na grande maioria dos casos. Lembrando que apenas são poucas as notificações que chegam a ser denunciadas. Então, esse número ele é multiplicado, ele é exponencial. Então, assim, esse é o motivo da gente estar empoderando a nossa criança, o nosso adolescente, nos meios de comunicação, né, nas instituições, a gente ter esse conhecimento, porque às vezes aonde ele buscaria apoio, ele não tem, é da onde está vindo a violência. Então, assim, o intrafamiliar, né, ocorre quando o carinho de forma sexual é feito entre os membros da família, onde possuem laços afetivos. A violência ela é um segredo, ela é um tabu, e por isso a dificuldade, né, da denúncia. É um segredo familiar no qual a vítima se cala e os demais se negam a enxergar a realidade. A questão do abuso ela é grave no Brasil todo. Mas nós temos questões que são muito regionais e que são muito da nossa história, né? Pensando na nossa realidade, né? Pensando aqui no nosso contexto amazônico, a questão do incesto, a questão de abusos recorrentes nos núcleos familiares, eles remontam a muito tempo atrás na nossa região. Na época do ciclo da borracha, que os homens ficavam para extrair a borracha, eram muitos homens, e as poucas famílias que tinham, estava lá, era a minha irmã, era a minha tia. E tem históricos, né? Nós temos, inclusive, literatura que fala muito dessa prática. Então, assim, é algo histórico, né? E cultural, infelizmente. No interior do Amazonas, né, eu tive a possibilidade de atender 3 adolescentes que estavam grávidas de seu pai, né, haviam sido violentadas, e precisou vir para a capital para a gente dar assistência adequada diante do risco. E essa era uma situação que até muito tempo atrás o tabu familiar prevalecia, porque diante dessa construção, né, que já é geral do Brasil, mas quando chega aqui no norte,
que a gente tem as nossas dificuldades de fronteiras, por rios, né? O trabalho do Conselho Tutelar nas comunidades ribeirinhas é extremamente complicado. Eu estive um tempo distante, né, do trabalho com crianças e adolescentes e fui trabalhar no serviço de calamidade. E cheguei nas comunidades ribeirinhas e quando chegava lá para mapear, né, as casas, as pessoas afetadas pela cheia, íamos conversar com o conselheiro tutelar, era um tabu gigantesco quando a gente só fazia uma pergunta que estava lá no nosso questionário. Vocês têm situações de violações de direito? Existem situações aqui de violência doméstica, de negligência? Não, aqui não acontece nada disso. E imperava um silêncio na comunidade, comunidades pequenas, né? Nós temos muitas comunidades próximas aqui de Manaus, mas aqui, já não nem tão distante, já se tornava o tabu do silêncio assim muito difícil. Só de perguntar, existe algum caso na comunidade que você já atendeu para o próprio conselheiro tutelar identificar e falar, já era uma situação difícil. Então, assim, nós temos uma característica do tabu do silêncio que é um pouco expressiva, né? Então, assim, precisamos, mais um motivo, né? Torno a repetir, de que a gente tem que falar. O abuso extrafamiliar, né? Ele ocorre, né? Já saímos do núcleo da família e ele é menos, ocorre menos do que o intrafamiliar, né? As notificações de situação de desconhecidos, uma pessoa na rua me levou ali no matagal, aconteceu esse tipo de situação, já é bem menos proporcionalmente em relação ao abuso intrafamiliar. Tipo de abuso, né? Formas de abuso, né? Como que acontece esse abuso? E aí a gente tem duas formas, né? Que é o sem contato físico e o com contato físico. E aí, antes de adentrar exatamente esses detalhes, é importante que a gente saiba, né? Que a gente tenha consciência que o Estatuto da Criança ele deixa bem claro sobre as questões de proteger a criança e o adolescente. E ele cita da seguinte forma: que não precisa exatamente acontecer o fato, a violência. Somente no caso de aliás, se já houver a situação de suspeita, nós já temos que informar, né, o sistema de garantia de direitos, nós já temos que procurar o Conselho Tutelar, a delegacia, a rede de proteção, o CREAS, a escola, mesmo somente em casos de suspeita. Eu estou achando que aquele menino ele está vindo muito machucado, ele está ficando muito triste. Se a gente só suspeita, nós já temos que falar. Sabendo do fato, aí é nosso dever, né? O dever de comunicar. Mas só a suspeita já é o suficiente para que a gente possa estar acionando esses dispositivos. Então, assim, sem contato físico, né? Como são essas formas de abuso? Expor vídeos pornográficos, expor a imagens pornográficas, o abusador expor o seu corpo para a vítima ficar olhando, o assédio sexual, que são aquelas piadinhas, né? Passou na rua e começa a mexer. Eu tenho certeza assim que muitas das mulheres que estão aqui podem se lembrar que mesmo criança, quando andavam na rua, iam na padaria ou iam no mercado, eu vou lá na taberna. Tem lembranças de ver homem fazendo fio-fio, de ter homens mexendo, e que com o passar do tempo, né, e você agora adulta, você vai fazer a mesma coisa, o mesmo trajeto, isso já não acontece, né? Mas quando a gente já é criança, muito criança, isso já acontece, a gente já é assediada, a gente já violada nos nossos direitos, né? Infelizmente, quem chegou a morar em casas de madeira, né, sabe que a estrutura da casa de madeira muitas vezes vai ter brechas.
Então, teve vezes de ter o seu parente lá te brechando no banheiro, o seu vizinho te olhando. A gente tem as estruturas aqui de becos, de hip-rap. Então, assim, a arquitetura, né, de muitas comunidades aqui, muito juntas, muito próximas, infelizmente, não protege, né? E é o tipo de situação que facilita para que esse abusador ele se aproveite, né, da criança nesse tipo de situação. Esse é o sem o contato físico, né? E você acontece a violação. Com o contato físico, fazer carícias, estímulos nas partes íntimas, pênis, vagina, no ânus, masturbar a vítima, fazer com que apareceu a janelinha aqui. Tá. Fazer com que a vítima masturbe o abusador, praticar relação sexual com a vítima, sexo oral, sexo anal. Existem outras situações assim mais tristes e delicadas de utilizar objetos externos para introduzir. Então existem outras situações que também se caracterizam como abuso utilizando o contato físico, né? E aí, né, a gente pode tá refletindo. O nosso corpo, né, quem é da área da saúde vai poder explicar muito melhor, ele está preparado para viver a maturação sexual lá na adolescência, né? A gente vai amadurecer e já é bem difícil. Quando a gente chega nessa fase, o nosso emocional, o nosso psicológico já passa por um turbilhão. O que está acontecendo comigo? As transformações corporais, elas já são bem delicadas. Imagina, antes do tempo, alguém lhe violar, alguém lhe estimular, né? O que vai acontecer nesse meu processo? Como assim? Eu tenho 6 anos, mas agora já... Como que eu ultrapasso etapas? Para a gente ter uma dimensão dessa questão emocional e do nosso desenvolvimento. Então, assim, vai causar um distúrbio, uma bagunça naquele processo de desenvolvimento. E a criança e o adolescente vai tentar processar de uma forma que ele não compreende. E aí vem as situações que são as consequências, né, do abuso, as consequências mais delicadas. Então, assim, outro tipo, né, de violência sexual que também é trabalhado na campanha é a que nós chamamos exploração sexual. A exploração sexual é aquilo que o senso comum fala, né? E eu quero acreditar que hoje em dia fala bem menos de prostituição infantil. Antigamente era o que mais se falava. Ah, ela está em situação de prostituição. Não, não existe mais prostituição infantil. Por quê? O termo correto é exploração sexual. Porque existe alguém maior, existe um adulto que está no controle da situação. Uma criança por si só, ela não vai procurar um homem por sexo em troca de dinheiro. Uma criança não vai chegar aleatoriamente. Tem alguém que instrui, tem alguém que explora, tem alguém que recebe esse dinheiro. Então, existe uma prática comercial, né? Então, a exploração sexual é quando crianças e adolescentes são usados sexualmente com a intenção de obter lucro ou benefício de qualquer espécie, né? Com pornografia infantil, e aí comercializando essas fotos, filmes, filmagens, né? Coisas bem horrorosas só de se imaginar, né? E o turismo sexual infantil. Então, assim, sobre essa questão, né, para deixar um pouco mais claro, nós tivemos um caso emblemático, famoso aqui no nosso estado, né? Na cidade de Coari. Então, assim, para deixar um exemplo assim do que é exploração sexual, vocês vão lembrar das matérias do Fantástico, né? Da rede, que é uma rede extremamente organizada, né? É uma rede que é muito silenciosa, difícil de se chegar e se tocar, né? E toda a rede de exploração sexual é assim.
Então, nós temos esse caso, né, aqui da cidade de Coari, do ex-prefeito, né, que só gostava de crianças até certa idade, e existiam pessoas que recrutavam, existiam pessoas que buscavam, que eram os olheiros com esse fim. E esse é um dos casos. Nós temos outros casos envolvendo outras pessoas poderosas, um juiz, né, que inclusive, não na situação de exploração, mas na situação de abuso, né, um juiz, né, que também ficou envolvido. E recentemente tem um caso que eu não sei se vocês chegaram a ver no Fantástico, mas eu me surpreendi porque eu só ouvia coisas muito boas assim da família, porque eu nunca busquei, eu fiquei com a história do senso comum, que foi da família, né, do dono das Casas Bahia. E saiu um documentário fortíssimo que está no YouTube, domingo passou no Fantástico, que foi o Império, de Saul Klein. E eu fiquei assim impactada, para ser bem sincera. E vendo a história, é o mesmo modus operandi, mas de uma forma mais sofisticada, em mansões, em hotéis, em orgias, e com essa exploração de adolescentes. Existia um limite de idade, não podia passar, existia um tipo, só poderia ser branca, só poderia ser. Ele tinha uns moldes e tinha que ser adolescente. E as mães tinham uma carta branca para chegar lá na loja de Santo André, São Bernardo, da loja principal das Casas Bahia. Elas chegavam lá, olha, pode levar o guarda-roupa, a senhora pode pegar o fogão, tá aqui seu cheque de R$ 1.000. E aí a cafetina, né, que era o braço direito dele, que se chamava Ana Banana, que se chama, era que já organizava tudo, e era que organizava as meninas, e que era bem violenta, né? E vendo a história do Saul Klein, que é o filho do dono das Casas Bahia, o Samuel também praticava a mesma coisa. Só que numa política, imagina, dos anos 70, 80, nunca nenhum processo tocou nele ou chegou perto. Todas as pessoas que chegaram a denunciar foram compradas de alguma forma, ou a justiça não se aproximou mesmo, por conta de ser pessoas muito poderosas. E tem uma fala que eu achei muito forte do Saul Klein nesse documentário que está disponível no YouTube, que ele fala bem assim: meu tataravô fazia isso, meu avô, meu pai, e agora eu também vou fazer. Né? É uma questão de uma prática comportamental, de um estilo que tem sido ensinado, e com pessoas poderosas explorando. Então, assim, compravam as meninas, as famílias, passava de certa idade e descartava. Esses são exemplos, assim, do que seria, do que é a exploração sexual. É uma situação muito, muito, muito delicada também. Bom, sinais de alerta, né? Existe um silêncio muito grande, né? Como é que eu vou saber que está acontecendo isso? Como que eu vou identificar? Bom, a criança, por si só, ela não vai chegar com você: mamãe, eu estou deprimida. Titia, eu estou tão triste, porque ela ainda não aprendeu a identificar exatamente o que ela está sentindo, ela ainda não sabe nomear muito dos seus sentimentos. Então, assim, termômetro e relógio de criança é comportamento. Então, se está muito agitada, ou se está muito quieta, se está retraída, né? Se está agressiva, se está com alterações no sono, se tá com a questão de fazer o xixi à noite, cocô, né? Que chama enurese, encoprese. Então, assim, se ela apresenta comportamento sexual inadequado, mas o que seria isso? Ficar tocando nas partes íntimas na frente das pessoas, ter a curiosidade de tocar nas partes íntimas de outra criança, né, e apresentar esse comportamento na escola, e aí a professora: olha, ela está querendo ir no banheiro lá com a coleguinha dela, e quer ficar pegando no bumbum, quer ficar pegando na vagina da coleguinha, ou quer ficar pegando no... Entendeu? Então, assim, esse tipo de comportamento, eles são
um pouco característicos. Questões de náuseas, vômitos, sentir nojo de certos alimentos. Claro que a gente não é algo determinado, né? Não é algo exato, mas que a gente precisa acender o alerta. A gente precisa buscar um atendimento, porque é algo incomum. Você se conhece a sua criança, você sabe quando ela está apresentando, né, algum comportamento que ela não apresentava e que ela não está bem. E a escola é outro espelho, né, de sinais importantes aí na idade escolar. Se ela já está na idade escolar, tem outros indicadores que nos fazem acender esse alerta, né? E aí a professora, geralmente, tendo um bom relacionamento com pai e mãe, eles costumam logo, olha, ela está com dificuldade de concentração, ela não está aprendendo direito, ela tem brigado muito com o coleguinha dela, ela está mais agressiva, ela chora, né? Eu recentemente atendi uma situação em que a criança chorava muito, que era uma crise mesmo de ansiedade na porta da escola. E não aconteceu nada exatamente, né? Foi uma situação de um abuso intrafamiliar, mas houve uma situação em que a professora foi firme, né? E a criança associou a voz firme que ela tinha do pai. E a partir daquele momento foram mais de 3 meses até ela entender e ela passar por aquela situação de remitir aquele sintoma, de fazer aquela associação com aquela professora. Então, assim, existem gatilhos que a escola vai ser um espelho e ela vai mostrar. Então, assim, aprendizagem. Não consigo ler. Essa mesma criança com essa crise não conseguia aprender a ler. E aí ela já estava tendo outros problemas. Por quê? Porque as crianças já tinham 8 anos e com 8 anos na segunda série, todo mundo já sabe ler, né? Já estavam um pouco mais adiantados que ela, então já estava virando um outro problema para ela, né? Uma reação em cadeia, dominó. Então, assim, tem situações de sentimento de culpa, acho que tem crianças que desenham órgãos sexuais, né? Uma forma dela expor o sofrimento dela. Os desenhos, eles são muito característicos do sofrimento da criança e eles mostram qualquer tipo de violência, não somente a sexual, né? A violência física, principalmente. O sofrimento, ele expressa no desenho, é um espelho. Então, reproduzir, como eu havia falado, né, com outras crianças, brincadeiras, a violência sofrida, hiperatividade, pesadelos, medos aparentemente exagerados, né, como o exemplo aqui que eu citei. Sinais de alerta no adolescente, né, que está passando por isso. O adolescente já é uma fase diferenciada. Alguns adolescentes vão ser bem expressivos, alguns adolescentes vão ser mais reativos, mas comumente o adolescente ele se retrai. E nesse tipo de situação, mais ainda, a adolescência por si só, a gente não quer, o adolescente por si só, ele não quer estar com pai, mãe, é um momento que ele até se afasta um pouco mais da família, e a família dos adolescentes são os amigos. Então, dentro de casa, naturalmente, a gente já pode perceber um certo distanciamento de quando chega essa fase. Havendo uma situação de violência, isso se agrava, né? E se agrava para a questão de depressão, ansiedade, a questão da automutilação. Você vai começar a perceber o adolescente utilizando, né, as camisas com a manga bem longa, para esconder a questão o comportamento da automutilação, que fica as marcas no braço. Mas não é somente no braço, né? Eu lembro que num local que eu trabalhava, tinha uma cuidadora que falava bem assim, olha aqui, tia, olha como está o braço dela, está com o braço de jaraqui, ajude aqui ela. E estava lá de fato tudo ticadinho, né? Mas também a parte interna da coxa, ou a parte aqui posterior da coxa, são áreas também que eles costumam se mutilar, riscar, às vezes é com a unha ou com qualquer objeto, né? Então, tem outras situações, fugir de casa constantemente,
né, em situações que a gente pode dizer bem graves e bem agudas, os que são reativos vão fugir, vão tentar de alguma forma sair daquele risco, né? Uso e abuso de álcool e outras drogas, comportamento sexual inadequado, né? É uma fase de descobertas, mas é um tipo de situação que se torna um gatilho para que ele se torne responsável, para que não tenha o autocuidado com seu corpo, com as pessoas, né? Na prática, transtorno alimentar, anorexia, existe um comportamento muito forte no adolescente dele se sentir sujo, dele se sentir contaminado de alguma forma. E ele sente mesmo, ele expressa isso. Então, algumas vezes, vai afetar na questão da alimentação. Não, eu tô me sentindo suja, estou me sentindo inadequada. São comum no discurso de alguns adolescentes que passam pela situação. Fica pensando em se matar. A questão da ideação suicida, ela está um pouco ligada aí com a automutilação, né? É algo assim que não é frescura, né? É algo que está muito próximo ali, ele quer aliviar uma dor. Quando eu me corto, o que que acontece? Eu consigo materializar a minha dor, né? Eu consigo materializar aquilo que está tão angustiante na minha mente, e quando eu coloco na minha pele e o sangue sai, eu sinto um alívio, né? Uma das formas que a gente tem de reduzir, né, esse dano é ensinar o adolescente a segurar um gelo, né, apertar uma bolinha, que é uma forma dele sentir, né? O gelo, uma hora ele vai incomodar. É como a questão do corte e o sangue, né? Eles estão materializando aquela dor, aquela angústia que eles não estão conseguindo processar, e quando eles se cortam e eles sentem e vem o alívio, é como se acalmasse, né? Mas é uma forma muito disfuncional de lidar com a dor. Chega da escola e não quer ir embora após o término da aula, porque a escola se tornou um local seguro, a casa dos meus amigos se tornou um local seguro, né? Talvez algumas das pessoas que estejam aqui vai lembrar de um amigo ou de uma amiga que já teve, que depois da aula ficava na sua casa, jantava, demorava para ir. Praticamente tu sempre tem um amigo que fica muito na tua casa, tu tem uma história de uma melhor amiga, um melhor amigo, e às vezes não é um abuso sexual, é um conflito familiar, mas você sabe que em momento ele foge do problema, ele vai fugir daquela situação. Então todos nós, né, ou alguns de nós, vamos ter uma história de um amigo, de uma amiga que tinha um problema em casa e que passava muito tempo na nossa casa, né? Por quê? Porque eles precisavam de um momento de segurança, né? Então, com adolescente, isso acontece muito. Então, eu tô falando um pouco de tudo, né? Aí vem aqui essa pergunta, como que a gente pode prevenir, né? E eu acho que estou sendo até um pouco repetitiva, mas não tem outra forma. A questão da prevenção é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não é apenas algo de enfeite, ele não é algo, ele não é uma lei para que o adulto faça cumprir, não somente para que o Estado, ele é uma lei que é justamente para empoderar a criança e o adolescente. Ou seja, são sujeitos de direito. Não é um adulto que vai falar 100% de uma criança, não é um adulto, um professor, um juiz, uma psicóloga, um médico que vai decidir 100% pelo adolescente. Eles têm vozes, eles são sujeitos de direitos. Então, assim, a melhor forma é o empoderamento. É a gente falar cada vez mais. Informação é poder, conhecimento é poder, né? A gente já tem um reflexo disso em outras esferas, como a Lei Maria da Penha, uma grande conquista. Então, assim, como que a gente vai prevenir? Informando. Eu vou informar na linguagem adequada do meu filho, da minha filha. Hoje nós temos à nossa disposição vários vídeos, várias cartilhas, filmes de como que eu posso falar. Nós temos a cartilha do Pipo e da Fifi, que é explicando para a criança, para aquela faixa etária, de que aqui não pode tocar, de que aqui, olha, aqui é sinal vermelho, aqui é o sinal verde, aqui é o amarelo. Então, assim,
falar, nós temos que multiplicar. E é um pouco do que eu disse. Quanto mais a gente conhece um problema, mais a gente vai saber como resolvê-lo, né? Então, grande forma de prevenir é espalhar o conhecimento, né, dentro de casa, fora de casa. Então, assim, mas a minha criança é muito pequenininha, ela ainda não entende. Entende. 3, 4 aninhos, você já tem que ensinar seu filhinho, sua filhinha, que ela não tem que ficar entrando em banheiro com outras pessoas, que ela não tem que ficar muito no colo do tio, avô distante, do vizinho. Não, nós temos que ter cuidado, nós temos que ensinar tanto meninos quanto meninas, né? Não existe essa questão só que o menino não passa e passa muito pela questão do abuso também. Então, assim, como prevenir? Informação. E hoje não existe desculpa para que a gente diga, eu não conheço, nossa, eu nunca ouvi falar disso. É verdade que isso existe, porque qualquer pergunta, tô com dor no pé, se tu chegar no Google, não precisa nem digitar, tu usa lá o microfone, ou às vezes nem digita, porque ele já vai te mandar todas as propagandas depois nas redes sociais. Então, hoje, na era da informação, criança, adolescente, porque uma criança, ela manuseia um YouTube muito bem. Um adolescente, meu filho, hoje o adolescente é da era online. Quem é o meu TI é o meu filho de 15 anos que me ajuda a mexer aqui nessas plataformas de apresentação e de videochamada. Então, assim, hoje eles estão na velocidade da luz do entendimento. Então, a gente tem que informar na linguagem deles, de forma adequada. Então, assim, vamos a alguns mitos e verdades aqui, né? Já estou próximo de finalizar, mas é importante a gente enfatizar isso. O agressor sexual de crianças, o mito. O agressor sexual de crianças e adolescentes é um psicopata, é um monstro. A gente já teve muito essa crença, né? É o tarado, é o velho lá da casa tal, ele é o psicopata. Existe, né? A gente tem o motoboy, a gente tem várias histórias assim bem emblemáticas. Existe. Mas assim, é um mito pensar que são esses, só esses que praticam, né? E o que é verdade? 85 a 90% desses agressores sexuais são pessoas conhecidas. 30% são pais, 60% conhecidos da vítima e de sua família. E é por isso que eu me calo. É por isso que eu, criança, se o meu padrasto, se o meu avô me tocar, eu vou ficar assim, gente, mas eu não tenho como é que eu vou falar. É por isso que existe uma dificuldade. Porque aquele que era para me proteger, aquele que era para me cuidar, é o que me violou. Mas ele gosta da minha mãe, ele sustenta a nossa casa. Ele não é uma pessoa ruim. Imagina a confusão na cabeça de uma criança para ela entender que foi violada, né? Um outro mito: o abuso sexual de crianças e adolescentes é algo raro. Não, isso a gente já sabe que já caiu por terra, né? O fenômeno é mais comum do que se imagina. 1 em cada 3 a 4 meninas e 1 em cada 6 a 10 meninos serão vítimas de alguma modalidade de abuso sexual até completarem 18 anos. Isso é muito triste, né? Outro mito: as crianças inventam estarem sendo abusadas sexualmente. Eu já atendi várias situações de familiares de que chegavam e falavam, né, na dinâmica de negar o abuso, de não mexer na estrutura familiar e deixar ali no silêncio. Mas a senhora não sabe quem é essa menina. A senhora não sabe. Ela é muito enxerida. Ela é muito dada. E a menina tem 12 anos e a pessoa tem 30. A pessoa tem 35. Aí eu tenho que chegar de forma bem didática assim para a mãe e falar: deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quem que é o mais velho desses dois? É o fulano, é o tio, certo? A senhora não acha que com o dobro da idade, mais que o dobro, não era ele que era para saber que isso é errado? Será que a senhora não verifica que nessa dinâmica, independente dela ser a oferecida, como a senhora está me falando, ele não deveria saber que isso é um crime?
e que ele está violando uma adolescente, uma criança? Sim. Então, é preciso, até nisso, o nosso trabalho é uma desconstrução assim muito delicada. E a gente encontra, né? Quantas mães não deixaram os padrastos agressores, né? Talvez a Jerusa ainda lembre um pouco dessa dinâmica da gente ver muitas mães, né? Que não, a criança e o adolescente iam lá para o abrigo, ficavam separados da família, mas o abusador não saía de casa. E isso acontece muito, isso é muito triste, né? Dessa negação, né? Desse fato. Outro mito. A criança. Ah, tá, faltou falar a verdade, né? Que elas mentem, né? Que aqui diz que elas inventam, né? Mas a verdade é: 92% falam a verdade e somente 8 inventam. Sendo que 3/4 dessas que inventam foram induzidas por um adulto, né? Que são as falsas denúncias de abuso, né? Mas sempre existe um adulto, às vezes tem situações de disputa de guarda, conflito familiar, que a genitora induz a criança a dizer que o pai abusou. Ou o pai induz a criança a dizer que o padrasto, para causar. Então, existe esse quadro, né? Mas vejam, 92% falam a verdade. Outro mito: a criança e o adolescente abusados sexualmente esquecerão a experiência sofrida. Basta não tocar no assunto, o tempo cura todos os males, todas as feridas. Não. Ele fica ali. E ele vai aparecer depois de uma forma bem danosa e bem sofrida, né? Para a personalidade, para o desenvolvimento da criança. E a verdade é que crianças e adolescentes que passaram por esse tipo de situação precisam de ajuda terapêutica. Outro mito: quando a vítima, né, não esboça resistência, não existe abuso sexual. Não é porque ela não resistiu ou porque ela ficou ali imóvel que não significa que ela esteja sentindo prazer, né? A verdade é, a criança e o adolescente nunca devem ser culpabilizados, né? E vai um pouco do que eu falei. Quem é o adulto na história? Quem é que deveria ter o entendimento? Então, não tem como tu culpar o mais novo. Não tem como tu culpar uma criança, um bebê que usa fralda e nem fala. Então, assim, a reação da vítima depende também do método usado pelo agressor. Tem métodos que são muito violentos e outros não, que são mais passivos, né? A questão da criança estar dormindo e ele chegar, né, na madrugada e começar a tocar, utilizar as mãos. Depende do método. A campanha, ela fala muito, né, sobre o Disque 100. Existe uma rede, né, que a gente pode estar denunciando, notificando, o próprio hospital também faz a notificação, né, os equipamentos da assistência social, CRAS, CREAS, serviços de acolhimento, todos são portas abertas para a denúncia. Mas a campanha, ela enfatiza muito o Disque 100. Por quê? Porque no Disque 100 eu posso estar fazendo a campanha de forma anônima. E ele está ali funcionando 7 dias, 24 horas. 7 dias da semana, 24 horas por dia. Então, assim, o Disque 100 imediatamente vai estar acionando toda a nossa rede. Se você for ligar, olha, minha prima, lá em Parintins, lá em Amaturá, está passando por uma situação na comunidade tal, e ninguém protege, não aceitaram a denúncia, o delegado local lá não registrou. Então, assim, vem de cima para baixo, mas chega até o local da denúncia. Então, é algo que funciona, é algo que já está muito bem estabelecido na nossa rede. E é o número que a gente mais enfatiza na campanha do Maio Laranja, o Disque 100. Você utilizando o Disque 100, todas as nossas redes locais e o nosso sistema de garantias, que é a polícia, hospitais, assistência social, vão estar em alerta e vão atuar para ir em busca da situação, da demanda, né, diante da urgência e emergência, né? Então, eu acho assim que
é um pouco do que é importante que a gente precisa tratar, né? Vou deixar já aqui no Disque 100, mas por hora é isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser tirar, tiver alguma curiosidade, né? E não vamos nos calar, né? Vamos falar cada vez mais sobre a proteção, porque isso é um dever de todos nós. Não é isso? Obrigada, Cíntia. Cíntia, tu pode anotar aqui no chat o nome do livro que você indicou, aquele lá do Pipo e da Fifi, né? Pipo da Fifi, aham. E se você tiver indicação também no YouTube, né, para os pais, porque eu acho que é importante que os pais tenham essas conversas com os filhos. E é como você falou, a linguagem da criança adequada àquela fase, né? Sempre tem que ser levado em conta isso aí, né? E eu acho que, assim, quem está nessa condição de pai e mãe tem que construir essa relação de confiança com os filhos, né? Dos filhos saberem para quem tem que recorrer quando isso acontece, né? Aí eu vou deixar aberto aqui se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário aqui no chat, ou quiser falar, pode escrever aqui no chat que eu abro o microfone da pessoa, tá bom? Eu vou falar mais uma situação que eu lembrei sobre a denúncia tardia, né? Às vezes eu passei pela violência, né? Saindo um pouco do contexto de quem é criança e adolescente. Eu passei pela situação há 10, 20 anos atrás. Hoje eu não sou mais criança e adolescente. Eu posso denunciar? Deve e pode. É o tipo de demanda que é tratado, inclusive a própria denúncia é feita lá na DEPCA, na Delegacia de Criança e Adolescente. Independente de você não ter mais a idade, a rede também vai atuar, né, nesse tipo de situação. Então, o CREAS, ele também recebe essa demanda de pessoas que são de denúncias tardias, né, de pessoas que já são maiores de idade, mas que quando criança, adolescente, sofreram e não puderam falar, mas hoje já se sentem empoderados e eu ainda posso denunciar? Pode. Eu vou ser acompanhado? Vai. Né? E hoje, de certa forma, você não tem mais tanto aquele medo de quando era criança e adolescente. O acompanhamento e a investigação, ela também acontece. A campanha, ela também traz essa situação de que a gente tem que falar, mesmo os casos que ficaram lá no silêncio e lá atrás. Uhum. Certinho. Obrigada, viu, Cíntia? Então, pessoal, vocês, se quiserem colocar alguma coisa aqui ou quiserem perguntar, podem escrever aqui que eu posso abrir o microfone. A Gretchen tá falando que foi uma excelente orientação, agradecendo, Cíntia, aí, tá? Pelo que você tá falando. De nada. E é isso, pessoal. Assim, se não houver perguntas, a gente vai encerrar agora. Então, Janaína escreveu aqui. Você quer que eu abra seu microfone, Janaína? Cíntia, tu me faz uma gentileza, tu fecha aqui a apresentação para eu poder visualizar a Janaína. A Janaína escreveu aqui, foi dito que nem sempre o abuso é com o uso da força, de fato. Você quer comentar um pouquinho? Quer que eu abra seu microfone, Janaína? Vou abrir aqui para você. Eu abri aqui o seu microfone, se caso você quiser falar, tá bom? Então, boa tarde, Cíntia, excelente mesmo a orientação. Eu sou mãe de adolescente e na escola que meu filho estuda é uma escola assim que 80% das crianças têm um nível socioeconômico um pouco mais baixo. Então, vários dos coleguinhas dele, né, tem uma situação assim que inclusive eu já tive que lidar, eu já tive que ajudar a sair de casa para ajudar a procurar uma que saiu de casa dizendo que queria se matar. E ouvindo você falando, ela tem todos os sinais clássicos, mas sem a questão do uso da violência. Então eu pergunto assim, porque quando o abusador está dentro do seio familiar, é uma situação, né, que já é muito difícil. E quando, vamos dizer assim,
como interagir, no caso, quando o abusador é do círculo, vamos dizer assim, de amizades, né? No caso do adolescente, que é com que eu estou lidando, né? Mas não tem o uso da força, vamos dizer, tem o uso, sei lá, de uma indução, de uma sedução, porque eu já ouvi alguém dizer assim, que, claro, é uma ignorância, que adolescente não tem como abusar, porque adolescente, depois de uma certa idade, já sabe, tipo, 13, 14, 15, 16 anos, já sabe se defender, já sabe verbalizar, já sabe dizer não, e, enfim, né, o meu relacionamento com a mãe desse adolescente, eu queria saber o que orientar para ela, quem ela deve procurar, né, porque o abusador, no caso, é do núcleo de amizade da família, e não sei se eu fui clara, porque, desculpa, é uma situação assim tão difícil. O abusador é um outro adolescente. É um outro adolescente, vamos dizer assim, um pouco mais velho, né? Pelo que eu entendi, ela tem 15, ele deve ter pouco. Na verdade, acho que não é mais nem considerado adolescente, é um adulto, 20 anos, né? Mas, assim, é do tipo que, vamos dizer assim, cresceu junto, né? E acaba que, pela diferença de idade, entrou assim nesse. Não sei nem como é que se classifica esse tipo de relação, porque houve um tempo em que ele era menor junto com ela, e aí ele passou a ser adulto e ela continua sendo adolescente. E é uma situação bem complicada, porque tem tudo: tem a mutilação, tem os sinais o desejo de suicídio, né, a fuga repetida de casa, o comportamento agressivo, o desinteresse pelo estudo, enfim, várias coisas do que você conversou aí, você sinalizou para a gente, eu pude identificar. Então, é uma família muito querida que eu realmente queria estar encaminhando. A gente vai por etapas nesse tipo de situação, né? Em primeiro lugar, a gente vai olhar para aquilo que tem mais risco, que no caso é a situação da saúde mental aí dessa adolescente. Então, assim, procurar um local para esse acompanhamento dela seria inicialmente com adolescente. Agora, o que eu não entendi bem, esse adolescente, ele é do círculo de amizade, não tem como romper esse ciclo, ele é de dentro de casa. Ele era de dentro de casa, foi rompido, pelo que a genitora me falou, ela já afastou, né, mas como eu te disse, como é um círculo já prolongado de amizade, acaba que, não sei nem se cabe essa palavra, né, mas eu vou usar lá no caso do sequestrador, né, estocolmizou a garota, né. É algo que já está estabelecido, até mesmo com os responsáveis que eram para proteger e não estão. Mas não cabe aqui a questão da culpabilização, mas como eu falei, vamos empoderar a criança e o adolescente. Levar a adolescente para o atendimento, né, da saúde mental dela, porque já é um caso grave quando existe a questão da automutilação, né? Nós já temos que buscar, né, no caso da rede de saúde, o CAPSI, mas se a família tem condições de poder levar um psiquiatra e um psicólogo, a gente começa por aí, vamos pensar primeiro no que está mais em risco, né? Adolescente. Uhum. Ele não é mais adolescente, porque quando ele era adolescente, né, quando ele tinha até 17 anos, denúncia. Porque o adolescente, a partir dos 12 anos, ele já fica detido, ele já responde à medida socioeducativa. Então, caberia a questão do Disque 100, caberia a questão do conselho tutelar, ou do boletim de ocorrência lá na delegacia infracional do adolescente, né? Hoje, ele já é maior de idade, né? Já é adulto. Hoje, no caso, para a questão de denúncia, teria que buscar a delegacia da criança e do adolescente, a de proteção, e fazer o boletim de ocorrência também, né? Mas a questão do empoderamento dessa adolescente, né, das pessoas que estão ao redor e o afastamento. Como que a gente protege uma criança e um adolescente? Né? A gente tira do risco. A gente tira, né? Alguns métodos são até complicados quando a situação dentro da família é muito difícil. A criança ou adolescente é retirado. Ele vai para um serviço de acolhimento.
Então, assim, não tem como fazer uma mediação. Ah, vamos conversar. Não, violência é violência. O afastamento, ele é necessário. Mas eu entendo que quando é uma questão familiar, mas nesse caso ele só é próximo, precisa ter esse afastamento. Precisa ter esse distanciamento para a saúde da menina. Eu acho que para a saúde de todos, porque até onde eu estou acompanhando, assim, como eu te disse, é uma pessoa do círculo familiar assim, de bastante tempo, né? E foi um choque para a família. E eu acredito que nesse caso, então, todos devam ser assistidos, até para que os pais saibam como lidar com isso e poder ajudar a pequena. Existindo realmente a violação de direito, que é o como você está, né, citando, o CREAS, né, ele trabalha exatamente nisso, né, quando existir uma violação de direito, e ele vai trabalhar um empoderamento da família, né, houve esse vínculo fragilizado, psicólogo, assistente social, né, dependendo do bairro, né, porque são 5 CREAS para as zonas da cidade de Manaus, então tem as zonas de abrangência. Então, vai ser feito esse acompanhamento do fortalecimento, né, e do empoderamento da família. Não é só o adolescente que é atendido. Tem advogado, tem assistente social, tem psicólogo, né, tem esses profissionais justamente para cada um na sua esfera trabalhar toda a família. Entendi. Obrigada, Cíntia. Nada. Cíntia, tem umas perguntas aqui. Não sei se o pessoal quer falar, ou eu posso ler aqui, tá? Pode ler aí. Pronto. A Val Kellen pergunta: existe rede de apoio para ajudar a adolescente que passou por abuso? Por exemplo, ela acabou se apaixonando pelo abusador e não quer denunciar. Vamos voltar novamente àquela situação de empoderar o adolescente. Às vezes, né, quando você é estimulado, né, nas suas zonas erógenas, né, vocês da saúde sabem muito melhor do que eu. O nosso corpo, ele sente prazer, né? O nosso corpo, ele sente, é algo que, né, tá ali as terminações nervosas. Então, assim, se você vai ser tocado, esse tipo de situação, ela se apaixonou pelo abusador. Acontece, gente, né? Das adolescentes que eu citei que ficaram grávidas do pai, uma delas era muito apaixonada por esse pai. Não é o tipo de demanda que a gente vai atuar, né? No sentido de menina, a gente não vai trabalhar com o julgamento. Tu tá doida, tu tá apaixonada por esse homem que te causou mal. A gente tem que vir ainda pela questão mesmo da didática, né? É como se fosse alfabetizar. Isso que aconteceu, apesar de você achar que não tem problema, né? É uma psicoeducação assim de que a gente vai pelas beiradas até chegar no meio, né? A gente vai muito pelas beiradas. Agora sim, para ela que está apaixonada pelo abusador e não quer denunciar, eu também recomendaria essa questão de estar buscando um apoio, né, terapêutico. Às vezes, né, quem está próximo da gente, a gente não dá o braço a torcer. Quem é de casa, né, o santo de casa, ele não faz o milagre. Quem é o santo de casa? É o amigo, é a tua irmã, é a tua tia. Menina, deixa esse rapaz, tu não tá vendo que ele não vale nada, tu não tá vendo que... Né, a gente tem uma história assim, mas às vezes é alguém externo, às vezes, assim, uma outra pessoa falando, a gente recebe de uma outra forma. Então, assim, por mais que ela não queira denunciar, ela pode ser ouvida. Ela pode ser ouvida nessas instâncias, ela pode ser ouvida nesses locais que eu estou falando da rede, né, que até perguntou, existe uma rede de apoio do adolescente? Tem, né? O próprio CREAS, ele é uma demanda expressiva justamente com o adolescente, né? O psicólogo, o assistente social, ele trabalha o empoderamento, toda essa questão da defesa, de entender o que é a violência, porque muitos não sabem mesmo, não. Acho que é isso, né? E assim, né, eu acho que a gente tem que buscar, na medida do possível, conversar com essas pessoas para a gente problematizar isso, né? Porque muita coisa que a gente acha que não é violência. A gente só não caiu a ficha, né?
a gente ainda não entendeu o que é, né? E ter muita paciência, muito tato para conversar com essa jovem que está passando por isso. Eu acho que a ideia é não contrapor, tipo assim, ela diz que não quer denunciar, ok, não é o momento de falar sobre isso. É o momento de falar assim, o que está acontecendo contigo por causa disso, né? Buscar trazer essa consciência do autocuidado, do quanto que ela está sendo afetada, para depois, quando as coisas começarem a clarear na cabeça dela e ela entender que ela passou por um processo de violência, ela pode mudar de opinião. A gente, ou você pode seguir esse caminho do Disque 100. Você pode fazer e vai ter uma outra rede que vai estar atuando. E vai chegar até a situação dela. Aí, assim, É adequado, né? Se ela está apaixonada pelo abusador e o abuso ainda acontece, e se a gente sabe, a gente é mais um envolvido, né? Então, assim, é importante que a gente não pratique a omissão, né? E, assim, é super seguro, né? É anônimo, né? Talvez ela desconfie que foi você que ligou, que falou, mas é importante que a gente não se cale. Então, a Georgette pergunta aqui, ó, gostaria de saber qual a conduta realizada para acompanhamento de crianças quando o responsável não se dispõe para acompanhá-lo. Aí ficou difícil, porque o que acontece? Em situações que pai e mãe não querem se envolver, que negam, a justiça ela costuma ser severa de tirar, de fazer a retirada com a denúncia. Olha, existe o abuso ali na casa, se o perigo está na casa, se um dos abusadores é alguém próximo, existe a possibilidade da criança estar sendo retirada dos pais temporariamente, não é uma perda de guarda, não é algo, não vou ter mais meu filho, mas se os pais se negam a esse acompanhamento, existe aí a questão da força da lei. Agora, se o pai e mãe sabem que aconteceu, mas tem essa conduta com o tempo vai passar e não levam a criança para os atendimentos agendados, não leva para o retorno ao médico, aí nesse tipo de situação, a questão do Disque 100 ela é válida, mas a questão da orientação também, né, desse pai, olha, é importante, não é porque na época do teu tempo você julga que, não, isso é frescura, isso vai passar, não é. A gente tem que levar com seriedade o acompanhamento, né? Nós temos famílias lá no CREAS que estão há 2, 3 anos sendo acompanhadas. Então, o tempo de cada um ele é diferenciado, né? Agora, sim, existe o cumprimento do Estatuto da Criança com Adolescente, com criança, está lá até a questão da ausência da vacina, né? São situações que cabe advertência. Então, é uma situação que também cabe advertência aos pais, perante a lei. Então, assim, não tem essa história, não quero levar meu filho, é um dever. Então, assim, o pai vai estar incorrendo, essa mãe, o pai e essa mãe também vão estar incorrendo em omissão, em negligência, que são outras violações de direito, né, que estão ali no estatuto. Então, cabe, inicialmente, uma orientação, uma reorientação. As famílias que são acompanhadas, por exemplo, pela assistência, existe a busca ativa. A gente faz o contato com o telefone. Na pandemia, o contato com o WhatsApp, né? E videochamada ficou muito mais intenso. Mas hoje, já com o retorno, né, das atividades, existe a busca ativa. A gente vai até o local, a gente vai saber como é. Olha, faz tempo que você não vem. Então, assim, existe essa demanda do serviço de ir em busca de quem está acompanhando. E existe também o comprometimento dos pais, do pai e da mãe de estar fazendo esse acompanhamento. Agora, eles tendo essa escolha, eles estão violando direitos também. Cabe inicialmente uma orientação, uma advertência, né? Passando a advertência, tornando a situação grave, é as denúncias. E o próprio Disque 100. Isso mesmo. A Maria Lucélia fala aqui, boa tarde. E no caso de vítima e abusador serem crianças com pouca diferença de idade, são jogos, né, né, Jogos. Cíntia? Como se procede neste caso? Então, CREAS também atende essa demanda. Eu, especificamente, nesse pouco tempo que estive lá, de quase 1 ano, atendi 2 casos de jogos sexuais, né? O que a gente lê dessa dinâmica inicialmente?
né? O adolescente, a criança que estimulou a outra criança, ela é uma criança que está sendo estimulada por um adulto. A criança, isso não nasce com ela, isso do nada, não tamo, vamos brincar, vamos aqui no quarto, vamos namorar. Não, né? Das situações das quais nós acompanhamos, e nesse tipo de situação, o CREAS acompanha as duas famílias para essa orientação. Por quê? Em se tratando de criança, né, abaixo dos 12 anos, conforme a lei, não existe denúncia. Se existir um adolescente e uma criança, existe o crime. Aliás, existe a infração, não se usa o termo crime, desculpa. Existe a infração e, no caso, o adolescente vai responder as medidas socioeducativas. Já existe uma outra instância que vai tratar o adolescente de forma diferenciada, porque entende que ele cometeu uma infração. Então, assim, nesse tipo de caso, a gente percebe que existe a dinâmica onde uma das crianças está passando por essa situação, né? Nesse tipo de situação que eu estou citando, uma delas, ela assistia os pais, né, praticando sexo, dormiam no mesmo cômodo e ela assistia. E a mãe não se importava com esse tipo de situação, o que é muito estranho, né? O pai e a mãe, né? A mãe ou o companheiro, depende da dinâmica, né? Ou companheira e pai, padrasto, que praticam o sexo, né? Com uma criança, mesmo que seja dormindo no mesmo ambiente, mesmo, também é um abuso. Também é um abuso sexual. Também é considerado. Então, ele é um bebê, ele está dormindo. Não. É um abuso. Eu sei que a dinâmica, né, da nossa população é um pouco complicada em relação à moradia, mas é um abuso. Então, assim, num desses casos de jogos sexuais, que é o termo que se utiliza, a gente verificou que uma das crianças assistia os pais na prática, mas que também existia a possibilidade dele estar sendo abusado, né, pela forma como ele agiu com a outra criança, como foi a questão um pouco mais violenta. Então, assim, criança com criança, o acompanhamento vai ser feito pela rede. Pode começar lá pelo conselho tutelar. É importante falar e notificar. Por quê? O que a gente, nesse tipo de situação, a nossa maior preocupação é essas crianças precisam de acompanhamento. Essas crianças estão passando por uma situação grave, que elas precisam de terapia e a gente identificar as outras situações mais delicadas que estão por trás, porque estão. Em se tratando de criança com um adolescente, já existe uma delegacia para você fazer a denúncia, a DAI, e o adolescente vai responder, ele sendo, né, o responsável do abuso. Então, existem essas duas possibilidades, né? Só não existe a questão de denúncia quando é criança com criança, mas ainda assim a rede acompanha. Eu deixei aberto o microfone aí, Igreja, que você pediu para comentar. Fica à vontade aí, pode abrir seu microfone, já está liberado. Obrigada, Gê. Obrigada, Cíntia. Excelente explicação aí. A gente está falando, né? As colegas até perguntaram aí sobre algumas situações já com fato já ocorrido, né? Mas eu acho que é importante a gente trabalhar na prevenção, né? Porque às vezes até os pais mesmo tratam isso como um tabu. E aí essa criança acaba ela ficando na inocência. E quando ela se depara com a situação, ela não sabe se isso é abuso ou não é abuso, né? Então, eu acho que respeitando ali a compreensão de cada faixa etária de idade, é importante, e principalmente às vezes a criança, ela vem com algumas perguntas e alguns pais não, e tentam infantilizar, né? Então, a criança, ela fica sem essa informação. E aí ela acaba se deparando com situações e que nem sempre os pais estão perto e que se ela tivesse essa informação, ela poderia até se proteger, né? Ou sair de perto, enfim. Então, excelente, gostei muito, viu? Parabéns. Obrigada. E é uma situação que a gente cada vez mais, né, os dados demonstram, né, essa questão de estar acontecendo esses abusos com crianças, essas violações, né, e que a gente tem que realmente trabalhar na prevenção, né, e não criar isso como tabu, e sim orientar e fortalecer as crianças com essas informações, né. Muito obrigada, viu? Nada.
Pessoal, assim, já vai estar perto das 5. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu só quero deixar aqui um recadinho, tá? Tem um formulário aqui no chat. Esse formulário eu peço que vocês preencham, porque é o formulário que vai fazer o registro da frequência de hoje, porque a gente vai emitir futuramente um certificado para quem participou. E esse formulário também vai ajudar para vocês avaliarem esses diálogos que estão acontecendo. Vocês podem sugerir, né? A gente quer, se Deus quiser, tudo der certo, todo ano fazer uma rodada dessa aí, de alguns temas que a gente acha necessário conversar com vocês. Fiquem à vontade para sugerir outros temas, tá bom? A gente tem alguns obrigatórios que a gente não vai abrir mão, infelizmente, porque é o assédio sexual, assédio moral e as práticas, as ações afirmativas a gente tem que fazer todo ano, mas vocês podem sugerir outros que vocês achem necessários a gente estar conversando aqui. E, por último, eu quero agradecer mais uma vez a Cíntia, que está dispensando o tempo dela, né, para estar aqui falando com a gente. Eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite, Cíntia. Muito obrigada mesmo. E é isso, pessoal. Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa aqui no final. O pessoal está agradecendo. Ah, foi tu, né, Cíntia, que agradeceu, a Carla também. Então é isso, pessoal, tá bom? A palestra fica gravada para quem tiver interesse, eu vou mandar para o e-mail de todo mundo do hospital, e aí fica à vontade para estar vendo. Tá bom, pessoal? Então, você quer falar alguma coisa, Cíntia, para finalizar? Fica à Só vontade. para agradecer mesmo, é um tema que eu não dispenso, né? Eu vejo como muito importante, assim, da minha prática, né? Da nossa prática de ter que multiplicar. Então, assim, eu estaria mesmo fora do meu horário, né? Multiplicando essa informação, né? E no que depender de mim, estarei à disposição. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação. Boa tarde a todos aí. Muito obrigada, Cíntia. Até o próximo. Ah, Até. só um jabazinho rapidinho. O próximo a gente vai falar sobre violência doméstica, tá bom? No mês de junho, se tudo der certo. Até mais. Tchau, tchau.